Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Patrocínio especial Ártico. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia, Equal e Prodaux. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. Nosso podcast tem por hábito trazer para a nossa mesa de reuniões profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. E hoje não seria diferente, né, DJ? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Claudete, que é uma empresária pioneira no ramo de atividades físicas em Blumenau e em Santa Catarina. É fundadora da Academia Long Life. Vai contar essa história toda aqui pra gente. Claudete, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que prazer ser convidada para participar de um programa que eu vejo que recebe muitos cases de sucesso, né? E a gente vê quantos valores nós temos aqui na nossa cidade. E falar da nossa empresa, falar da construção é uma coisa com muita naturalidade, né? Porque afinal a gente constrói toda essa trajetória. Claudete, a gente sempre pede para o nosso entrevistado iniciar posicionando, né, a audiência de um pouco da sua história, da sua trajetória pessoal e já emendar com a trajetória profissional, né? A Long Life é uma academia que tem aí uma história longa dentro do mercado catarinense de Blumenau. E é bem importante que você posicione, mostre a primeira fundada por uma mulher. Então acho que é bem legal trazer essa história toda. Que bom. Olha, como é que eu vou iniciar? Essa veia empreendedora eu acho que já está incutida desde a infância, né? Os meus pais vieram de Luiz Alves, vieram trabalhar em Blumenau, mas sempre fizeram a diferença, buscaram outras alternativas, né? Eu acho que todos nós nascemos de uma mesma forma e cabe a nós traçarmos os nossos caminhos, né? E criarmos a nossa história, né? E tanto a minha mãe quanto meu pai sempre foram muito empreendedores, fizeram além daquilo que eles faziam profissionalmente, né? Sempre buscaram novas alternativas para incrementar o orçamento familiar. E comigo não foi diferente, né? Casei aos 20 anos, hoje tenho 3 filhas, somos todas voltadas para a área da saúde. O meu marido é da área da advocacia, apesar de não exercer, mas na época, como ele trabalhava na Sulfabril, fez economia, depois fez direito, e hoje estamos todos juntos na parte administrativa da empresa. É uma longa trajetória, que é uma empresa também que em 1987, quando foi fundada, dava os primeiros passos, né, nessa área de fitness ainda que era muito pouco explorado. Então, e a gente foi crescendo à medida que o mercado exigia novas opções de lazer, novas opções de exercício, né? E foi uma trajetória muito boa, assim, porque começamos com uma unidade, hoje nós temos 3 unidades, hoje eu tenho uma quadra de tênis, então sempre buscando oferecer algo mais. Claudete, fala um pouquinho pra gente desse começo. Como foi definir, criar uma academia em Blumenau em 1987? Conta um pouquinho dessa história. Porque eu acho até, me corrija, que em 87 deve ter sido um momento que houve um pequeno boom, né, da musculação e da atividade física. Eu acho que naquele momento também tinha aquela questão de, como é que chamava aquela ginástica que o pessoal... Calistênica. Exatamente. E a gente começou a ter acesso a isso na televisão, né, em filmes, em programas, e Blumenau realmente não tinha praticamente nada, né, de atividade física, né? Você tinha quem praticava esporte, no meu caso, né? Você tinha no Galegão lá, era até rotulado a Academia do Galegão com Sala da Tortura, né? Tinha uma placa assim, a minha faculdade foi lá, né? Essa sala de equipamentos bem antigos, né, tal, e aí de repente você traz uma academia com uma série de equipamentos novos, um negócio mais sofisticado. Conta um pouquinho, João. Olha, eu tenho muitas pessoas que me auxiliaram nessa caminhada, muitas pessoas que me serviram como referência, né? O Lorival Beckhauser foi meu professor em 1980 na faculdade da FURB, e ele dizia, não, faz que vai dar certo, eu acho que é um crescimento, a coisa está crescendo agora, né? Então, em 1980, eu iniciei a minha faculdade e fiz os dois semestres da parte aquática. A minha vertente sempre foi muito para aquática. Não que eu fosse atleta de natação, não. Aliás, eu sou atleta só de piscina, só nadadora de piscina, porque para o mar eu já não é a minha praia.
E em 1980 eu iniciei as aulas de natação na minha casa. Comecei a dar aula de natação, uma das pioneiras a dar aula de natação. E aí, depois eu fui para o Clube Ipiranga, trabalhei lá de 84, 85. 86 eu vi que era o momento de criar a minha empresa. E a oferta de atividades eram menores, era ginástica, era dança, era musculação, né, que era o carro-chefe. Mas 2 anos depois eu já estava na sede própria, porque havia necessidade de ampliação do espaço, de ofertar outros produtos, né? Então, em 87 nasceu a academia, em 92 já surgiu a unidade aquática, que era o que eu gostava de fazer, mas na época o investimento era muito maior, né? E em 92 aí surgiu a primeira unidade aquática, em 97 surgiu a segunda unidade aquática, e aí fomos expandindo, né? Com a junção de outro terreninho do lado, mas o terreninho. Aí criou o estúdio de pilates, o estúdio funcional, artes marciais, e hoje tem um leque gigante de oferta. Então você já teve sucesso de imediato, assim, foi bem aceito pela... Foi. Toda a caminhada inicial a gente sabe como é que é, né? Você vai engatinhando e tal, né? E vai aprimorando, e eu acho que é até um tempo para você se aprimorar naquilo que você está investindo, né? Mas em 1987, 88, 89 foram muito bons, promissores, assim, sabe? Hoje, no quadradinho que eu tinha de espaço, eu tenho um número quase similar ao que eu tenho hoje. Então, tu vê quanto que era a demanda, né? Antigamente, a gente vendia atividade física assim, quantas vezes na semana você vai fazer? Uma vez por semana, 2 vezes por semana? Né? Sim. Hoje é free, você vai de segunda a sábado, né? Sim. E como a oferta está muito grande, né, fica bem competitivo também o mercado. Você tinha uma situação de demanda reprimida, né? As pessoas estavam esperando por aquele... Tinha fila de espera. E uma coisa até legal de comentar, a tendência, né, quando a gente fala de 1987, era de você tomar uma decisão, e a Claudete foi na contramão nesse sentido, de montar uma academia com as características da Long Life no centro da cidade, partindo da premissa que o consumidor desse tipo de serviço seria, de repente, aquelas pessoas que estariam no centro da cidade, porque, trabalha num banco, trabalha nisso, trabalha naquilo. E a Long Life é uma academia que fica num bairro. Num bairro que é ali na Itopava Norte, né? Então ela está num bairro, né? Teoricamente, e aí a Claudete contraria essa teoria, seria muito mais difícil de você ter adesão num bairro, né, para encher a academia, gerar todo o fluxo e tudo mais, em 87. Lógico que hoje, em qualquer bairro que você colocar, vai ter demanda, porque as pessoas sabem da importância da atividade física. Em 87 era uma barreira enorme, né, do cara... Tudo engatinhando, né? Então, cara, extremamente surpreendente. E eu lembro, até comentei para ela aqui no início, né, que eu saía do IPT da FURB, que fica depois da Ponte Santa Catarina, ia a pé até lá para treinar no Long Life durante o intervalo da Faculdade de Engenharia Química, porque tinha 2, 3 academias em Blumenau. Sim, exatamente. E quando a gente iniciou, nós tínhamos alunos de todas as regiões de Blumenau. E porque às vezes o próprio caminho, né, do trabalho ficava por ali e as pessoas paravam, né? E depois, em 1987, nós tínhamos 180 mil habitantes. Hoje nós temos quase 400 mil, né? Então há uma necessidade de incrementar e de ofertar maiores quantidade de postos de trabalho, né? Eu acho que isso é bastante importante. E a senhora comentou que foi expandindo as atividades ao longo do tempo. Isso a partir de demanda das pessoas pedindo? Ou vocês perceberam que o mercado, ou viram que lá fora estava acontecendo? Conta um pouquinho pra gente esse processo de decisão para expandir as atividades. A minha época é da época da Jenny Fonda. Então, assim, era muito divulgada a atividade física. Foi um boom, né, da atividade. Tanto é que você vê que no ano 2000... a minha filha mais velha já fazendo a faculdade de fisioterapia, então nós implementamos também a fisioterapia dentro da empresa. Hoje ela já está com sede própria, né? Já saiu dali, ficou 20 anos, mas já está com sede própria. Então, à medida que foi surgindo necessidades, tanto hoje eu cuido, por exemplo, nós promovemos saúde.
Sim. A fisioterapia reabilita para que tenha esse tipo de condições aqui. Sim. Tu falasse, eu já fui visitante. Eu fui assíduo Que a visitante, gente está até com de esporte acupuntura lá. saudável, tá tudo dando certo, mas às vezes dá um pouquinho errado. Porque quando passa a ser atleta já é um nível diferente. O alto né? desempenho machuca, né? Alto É mais para quem é desempenho. mais velho. Então a gente foi ofertando à medida que foi surgindo, né? Novas procuras, novas demandas. O próprio mercado estava criando outras variáveis de exercício físico, né? Eu tenho muito a agradecer ao meu mestre Lívio da Silva, que foi um grande incentivador, o Lorival Beckhauser, que foi uma pessoa que me estimulou muito para ir, a Cláudia Benaus, que foi uma pessoa que falou: Claudete, hoje a tendência é Pilates, faz o estudo de Pilates. O meu estudo de Pilates é dentro de um jardim, ele é legal. muito bonito, e ele é todo aberto, assim, parece aquelas cabanas que tem lá no exterior, que fica em contato com o mar, aquela coisa, sabe, muito, muito bacana. Então a gente foi buscando novas alternativas, e para mim, como empreendedora, eu preciso ter aquele foguinho, aquele objetivo, aquela meta para ser atingida, sabe? Começar um ano sem ter um projeto, sem ter uma direção, Sim, fica meio vago, assim, sabe? Essa abordagem, essa cultura de inovação, né? É muito bacana esse exemplo, né? Vou fazer um estúdio de Pilates, mas não, vou fazer com algo a mais, com um cuidado, toque especial, né? Diferenciado. Eu acho que a gente sempre busca ofertar, fazer uma entrega diferenciada, né? E hoje, mesmo estando com uma certa idade, vamos dizer, 37 anos, né? Nunca parei de inovar, nunca deixei de buscar novas alternativas, né? E aí depois veio a minha filha do meio, que criou a empresa também de corrida. Sim. Então ela iniciou também ali na academia, depois foi expandindo. Hoje, com a pandemia, virou muito via web, né? Atendimento online, né? Sim. Que você faz a consultoria via online, mas tu precisa de um espaço para fazer a prática, né? Para mostrar, né, para a pessoa. Sim, e também para você tem que fortalecer, não é só correr, né? Sim, sim, sem dúvida. Tem que ter um fortalecimento muscular, preparo físico, né? Tudo mais que precisa incrementar para você ter um bom desempenho, né? Como é que a gente trazer um assunto que pode ser simples, de repente, para você, mas eu acho que para quem está em casa nem tanto. Eu venho acompanhando, não é de hoje, toda essa transição de gerações no mercado de trabalho, enfim. E a gente observa que algumas gerações eram mais propensas a fazer atividade física, entendiam como sendo mais atrativo, iam na academia. Eu acho que a gente pode começar, se for voltar mais no tempo, algumas gerações preferiam a atividade ao ar livre, né? Futebol, vôlei, a natação, que nem você falou, tal. Aí depois a gente teve uma fase onde as pessoas realmente entenderam que era mais prático e funcional você ir para dentro de uma academia, treinar e até desmistificar a musculação, que teve uma época que todo mundo olhava a musculação como o cara fosse ficar forte, né? E não necessariamente, né? Não necessariamente. Até ficar forte, mas Schwarzenegger, né? exatamente, aquele momento, né, do Schwarzenegger e tal. Então você olha que hoje não, é importante para postura, para você sustentar a tua coluna, para você fazer outros esportes como a corrida, Qualidade de qualquer vida, outra né? coisa, né? Pra você trabalhar num escritório, o fato de fazer musculação te ajuda, trapézio e assim sucessivamente. Mas a gente teve uma fase aí onde o game, né, passou a ser muito mais atrativo do que a atividade física. Como quebrar esse movimento e ter essa renovação, né, do público dentro de uma academia que está há 37 anos? Lógico que você deve ter pessoas lá que estão treinando há 37 anos. Tenho. Eu acredito que sim. Mas como é que a gente traz o jovem, né, de 17, 18, 19, que de repente olha e diz assim, cara, ir lá para dentro de uma academia, será que faz sentido, né? Então como é que a gente faz isso? Como é que a gente atrai essa gente? Eu acho que os bons hábitos eles têm que ser introduzidos desde a infância, né? E vai pelos pais. Legal. Porque eu estava até conversando com o meu chofer e dizia assim que os exemplos são maiores, né, do que o que você verbaliza, né? Eu vejo assim, tem as duas correntes, tá? Por exemplo, hoje a gente dá aula para natação para bebê, a partir de 6 meses. Que legal. Então, é uma introdução dos hábitos saudáveis, né? Até nosso evento agora, esse final de semana, vai ter a gente chama de Festival de Natação, onde a temática é alimentação saudável. Então vamos dar ênfase para muita fruta, muita verdura, muita água. Tanto é que a nossa garrafinha ali fala da importância da água, né? E é muito importante você tomar água. Até tomar um pouquinho de água.
Não, é fundamental, né? A gente vê agora até com dengue, né? Hidratação é a Nossa, solução. tem que ser. Mas também a gente percebe o seguinte, que lá naquela faixa de idade ali de 12, 13, 14, ou você já adquiriu esse bom hábito, né? Ah, Mas daí começa a proposta dos games, né? sim. Dos games, a mudança comportamental do jovem, né? A fase hormonal muito ativa. Então, eu vejo assim que eu tenho uma faixa que vai até os 12, 14, aí se afasta porque entra na faculdade, Sim. começa, né, outra etapa, me vê mais tarde. Que aí já Bem tá mais mais tarde. Mas já tinha a sementinha plantada lá atrás, Já está. ajuda porque é essa etapa da adolescência que cristaliza esses comportamentos mais profundos. Exatamente. É o exemplo que a gente fala que é o que você introduz lá desde A circunstância pode afastar, mas depois ele vai buscar de uma maneira mais natural. Né? Até porque ele busca outras alternativas, né? Hoje tu tens que saber o inglês, tu tens Sim. que fazer a área de computação, tem que entender um pouquinho da parte Até viagens, tecnológica. né? Que em 87 poucos eram os profissionais que tinham a possibilidade de fazer, né, intercâmbios, viajar. Hoje a maior parte dos jovens, independente da classe social, ele acaba tendo acesso Facilitou muito, a, né? a alguns fomentos para ele poder fazer um intercâmbio, né? Sim. E é uma coisa que ele tem que considerar, sem dúvida. E é muito importante. sim. Hoje o jovem tem que dominar no mínimo mais dois idiomas, né? O inglês é básico para nós que é do Mercosul, temos que aprender o espanhol, né? E eu acho que isso te dá mais flexibilidade e liberdade, né? Adorei o quadro aí. Kainan Gärtner. Sim, também gosto. O Mundinho. O nosso artista de Gaspar, o Kainan Gärtner, Que legal. que faz os trabalhos bem Decoração. bacanas, a O decoração. mundo, né? A gente hoje não pode mais criar os nossos filhos para esse mundinho aqui, né? Eu acho que é muito grande o campo de ação, a interação, a busca por novos conhecimentos, a possibilidade de ter, né? Antigamente viajar era um absurdo, Sim, né? muito difícil, né? Hoje está muito facilitado. Meu sonho é viajar para tal lugar, financia. Hoje tem facilidades, né? Eu amo viajar. Tem uma coisa que eu acho que é bem importante a gente até trazer junto com essa fala, que é o papel do professor, né? Eu fui professor durante um período e eu acho que na musculação, na atividade física, na educação física, é fundamental nessa fase que a gente falou, né, desse jovem, para ele construir o hábito, dessa conexão entre ele e o profissional de educação física que vai atendê-lo. É a atividade que mais propicia esse contato, né? Exatamente. E eu não vou tecer aqui críticas, coisas que eu já fiz com muita frequência a educadores físicos nas escolas, né? Porque Tem todo tipo, né? tem todo tipo, né? Da bola, jogar a bola e vamos lá e deixa eu vou ficar mexendo no celular, ainda mais hoje. E eu considero isso um erro crasso, porque neste momento, normalmente é o professor ou a professora que o aluno mais se identifica. Sim. Que nem você acabou de pela falar. liberdade, Por causa pela da atividade, flexibilidade, é um né? negócio gostoso, é diferente. Você já tem um momento onde o celular, o game, chama mais do que a bola, mais do que a quadra, mais do que o suor. Aí se o cara que é o educador vai lá e fica mexendo nisso, não faz sentido. Não é diferente dentro da academia, né? Eu já frequentei diversas academias dentro de Blumenau e fora de Blumenau, quando em viagem, e me deparo com isso também. É normal, como qualquer outro profissional. Mas eu entendo que você, neste momento, deve cuidar muito dos teus professores para que eles consigam criar essa conexão com o aluno, principalmente o aluno jovem, para que ele veja assim, cara, eu quero treinar no horário da Claudete, porque ela vai me ajudar, porque ela é meu exemplo. Exato. Agora, quando o cara vem, já não tem muito estímulo, e aí o professor não está ali disponível para ele, deve ser complexo, né? Vou te contar, a gente estava falando para o meu chofer que a minha grande preocupação hoje é ver o jovem, naquela faixa ali dos 30, 25, 30, 40, né? Até os 40. Chega na academia, fone né? de ouvido. Exato. Isso me quer dizer o seguinte, ó, não me interfira, né? Me deixa aqui fazer um Estou exercício. aqui no meu Não estou mundinho. disponível. Não No estou meu disponível. mundinho. Eu até estava dizendo para ele, eu tenho vontade de introduzir Uma regra. um horário para você. Isso aqui é teu horário, cara. Só para te aprender a respirar, pensar em você, fazer o exercício e saber que musculatura está sendo trabalhada, né? Porque é um isolamento, gente. Isso vai ser doentio. No futuro, Com certeza. as pessoas Vai ter vão um preço, buscar... né? Vai ter um preço, né? Então, eu vejo que... ao mesmo tempo, cabe a nós profissionais, sim, descobrir talentos, descobrir valores, introduzir e criar esse hábito bom, né? E eu introduzi recente na academia e falei, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Eu não posso entender que a pessoa chega aqui, entra muda e sai calada.
Aí nós fizemos uma blitz da reavaliação de propósito. O que era isso? Legal. Eu converso com você, qual é o teu propósito? Ainda continua sendo o mesmo? Eu quero performance até determinado ponto, até determinada mês eu tenho, porque às vezes as pessoas veem que aquele objetivo mês imediato, né? Sim, eu vou casar, quero ficar. Operação Verão. Verão. Eu usei muito isso. Eu usei muito isso. Prepare-se para o verão. No passado a gente usou muito isso. Mas hoje não. Eu vejo que existe uma mudança de comportamento também, sabe, nesse sentido. E eu acho que as pessoas estão procurando pela necessidade. Legal. Por recomendação médica, que eu acho que o médico hoje Sim. é um praticante da atividade física também. E ele está recomendando. Eu acho que o médico que também não indica, ele está fora do mercado. Perfeito. Né? Então, a primeira pergunta que ele faz, você está fazendo atividade física? Então, existe esse questionamento, né? E a vida moderna nos deu muitas facilidades, mas em contrapartida também levou muito para o ócio, né? Pega o controle remoto e vai lá, liga, não precisa mais se levantar da poltrona. O fato de se levantar já exercita uma cadeia grande de musculatura. Peço Uber para sair daqui e ir até ali a Rua 15, no centro da cidade, né? Quando eu poderia ir a pé até ali, né? É verdade. Não estamos mais usando escadas nem calçadas, e tem um termo interessante que é até assustador, que é ficar sentado é o novo cigarro, né? Pelo impacto que faz de degradação da qualidade de vida, da saúde ao longo do tempo. Quanto que é importante se mexer, né? Exato, e na questão dos médicos, essa visão mais integrada, como a senhora falou, né? Temos que ter essa abordagem da saúde. E somos muito sedentários muitas vezes, né? E precisamos nos preocupar com isso. E é bem legal perceber que assim, não é só na musculação ou na academia que o pessoal vai com fone e desconecta. Provavelmente a Débora, né, ali no grupo de corrida dela, ela deve ter se deparado uma dezena de vezes com pessoas que correm com fone. Sim. E eu corro já há mais de 10 anos, né? E me perguntaram uma vez numa entrevista, até quando eu lancei o primeiro livro, que é Em Busca do Ritmo Perfeito, que fala da corrida com o negócio, o que eu ouvia para correr? E eu lembro que eu fui até um pouco ríspido na resposta. Eu falei, eu escuto o barulho do meu pé bater no chão, meu coração e minha respiração. Eu não preciso ouvir mais nada além disso. Eu não preciso de música para correr. Se eu boto música, eu me desconecto do trânsito, que nem ela falou, são atropelados. Eu não estou entendendo. Às vezes eu perco a percepção, inclusive, da minha respiração, do meu batimento. Isso de se isolar é realmente um negócio muito perigoso e que está presente. E o isolamento social também, né? Porque às vezes quando você vai em grupo, cria uma harmonia, uma nova família, novos objetivos. Parece que o cara não quer ter o grupo, né? Não, mas eu acho que assim, a gente está num momento de transição. Isso vai voltar, né? Eu acho que não é do tempo de vocês, o Paulo Cintura, vocês lembram do Paulo Cintura? Lembro. Eu disse para minha... Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Eu falei, não, vou iniciar o programa dessa forma. Porque hoje é fundamental. E a minha filha mais velha, a Cláudia, ela diz assim para mim, mãe, a prioridade sou eu. Então eu levanto, faço o meu exercício, minha atividade física, tomo meu café, me arrumo, agora eu vou trabalhar. Então a minha prioridade é eu. E isso eu acho que a gente não pode postergar, não pode delegar. Sim. É uma coisa que você tem que tomar como hábito, e as mudanças comportamentais têm que partir de você. Ou é você ou você. Sim. Né? Não tem outra alternativa. E na sua experiência, quanto tempo as pessoas demoram para fazer essa virada de chave do hábito? Olha, quem não tem isso desde a infância, aquilo que você falou, né, que quando você já está introduzido, mesmo por um período você tem que se afastar, mas aquilo já está incutido em você, né? Pro mais velho, pro velho, vamos dizer assim, é muito mais difícil, porque até faltavam oportunidades, né? No passado não se tinha tanta... Na rua era um negócio até proibitivo quase, né? Exato. Se olhar para o cara correndo na rua... Já ficava com ressabiado, né? Quem é, né? Exatamente. E eu vejo assim, hoje, por exemplo, com a pandemia, né? Eu tinha uma unidade que eu atendia muito a terceira idade. E com a pandemia, gente, a terceira idade, com essa apologia contra a vacina, né? As pessoas se afastaram, o medo do convívio, né? Porque tudo virou assustador, Eu né? achava que elas viriam mais. Não, eu tinha lutado na academia e as pessoas em 2020 se afastaram. Caramba. Se afastaram. Eu achava que o efeito seria o contrário. Nessa faixa etária. É saúde que eu preciso. Agora está voltando lentamente pela necessidade. E você vê que agora nós estamos com
era Covid, depois agora é a dengue, agora mais H1N1, né? Influenza, etc. E isso vai acontecer, porque nós estamos num mundo aí que está em movimento o tempo todo, né? Mas para reconquistar essa terceira idade, está complicado. Não voltou totalmente. Caramba. Não voltou. Então, eu acho que o velho, pela falta de vivência desde a infância, né, é muito mais difícil do que eu pegar a criança agora e já ir introduzindo esses Ele estava criando um hábito e aí houve a interrupção por causa do Covid, associado ao receio, o medo do convívio, aí mesmo que ele se afastou de novo. E aí entram aquelas outras coisas, né? Aí a gente começa a sentir dor, aquilo tudo, eu quero pensar. Vai ter, não tem como aí fugir pega um dia disso. um pouquinho mais frio, que nem hoje, que tá 12, 13 graus, a pessoa olha assim, pô, eu vou até a academia treinar, né, com 12, 13 graus e tal, e prefere ficar. Eu achava... Chover é um motivo para não ir. Exatamente. Frio é um motivo para não ir. Quente é um motivo. Nessa faixa de idade. Exato. Nessa faixa de idade. Até foi legal você tocar no assunto do Covid. Foi muito divulgado durante todo o ciclo ali do Covid, e não é novidade, eu acho que para ninguém que pratica atividade física, que claro que houveram exceções, mas quanto maior o seu hábito com a atividade física, tende a você ter uma imunidade mais forte, mais poderosa e tal, e você acabava sendo menos, vamos dizer assim, suscetível a algumas questões. Eu imaginei que toda essa movimentação fosse gerar, na sequência, logo depois que deu essa arrefecida no Covid, uma procura absurda por academias, por atividade física, seja ao ar livre ou não. Não aconteceu isso? Aconteceu. Legal. Com certeza aconteceu. Alguns que tomaram gosto pelas atividades ao ar livre, né? Que a bike cresceu muito, a corrida cresceu muito, a prática de esporte na rua cresceu muito. Mas assim, as pessoas que tiveram, aquilo que você falou, quando você tem uma resistência maior, física, né? Ele passa meio despercebido. Eu, por exemplo, tomei todas as vacinas e continuo tomando, tanto da gripe quanto do Covid. Veio outra, eu vou lá e tomo. Porque é uma forma de eu me cuidar, né? Sim. Eu tive Covid. Um dia de dor de cabeça que parecia que ia explodir, depois passou tudo. Então, assim, eu vou... Cada caso é um caso, Claro, cada corpo é um corpo, cada reação, né? A gente não pode fazer não dá pra fazer igualar tudo, né? Mas com certeza as pessoas fisicamente preparadas, elas têm muito mais facilidade de sair de uma situação de doença do que quem não está. Né? Não é que não pega, né? Mas vai ter uma facilidade maior de conseguir... É cientificamente comprovado, né? Assim como as vacinas são cientificamente comprovadas que têm o seu efeito. Então nós bom confiar na ciência, né? Nós não podemos retroceder 200 anos, né? Que era outro tipo de desenvolvimento, outro tipo de estudo, né? Hoje a coisa está muito mais rápida. Nós temos vários laboratórios que podem recriar, né? Até porque sempre tem aquelas... vem sempre de uma forminha diferente, né? Quando vem a Covid de novo, vem de uma forminha diferente. A mutação, né? A mutação, exatamente. Dona Claudete, queria falar um pouquinho da sua experiência como mulher empresária e como foi em 1987 criando um negócio em um segmento novo, evoluindo da sua atividade que estava em casa aí para um negócio próprio, e como que foi o ambiente de negócios, né, para a senhora como empresária olhando, né, tinha outras mulheres empresárias também, como é que acontece isso, como é que aconteceu lá no começo, e depois a senhora pode falar um pouquinho sobre a sua atividade na ACIB, no núcleo da mulher empresária da ACIB. Olha, eu acho assim, quando eu iniciei, a gente não tinha uma preparação, mesmo com a faculdade, a gente não tinha uma preparação para o empreendedorismo. Perfeito. Né? Então o Sebrae me ajudou muito nisso, eu fiz vários cursos, desde o Empretec, que eu recomendo para todas as pessoas. Eu também fiz o Empretec, é muito legal. Fantástico. Relações com o mercado, qualidade total, né? E eu acho que isso faz com que você melhore a tua condição. A minha vantagem é que eu trabalhei 8 anos com a parte administrativa. O meu primeiro emprego aos meus 16 anos, eu trabalhei numa empresa que vendia tratores, a Caterpillar. Sim. E vendia aquele D4, máquinas enormes para construção de rodovias, né? E o senhor Adriano, meu querido, já é falecido, aprendi muito com ele. Eu comecei com toda a parte fiscal, escrituração, faturamento, as rotinas administrativas, RH, tudo que eu precisava como base, né, para minha empresa. Então foram 8 anos.
Mas quando eu comecei em 87, eu fui em busca de novos conhecimentos, tanto na minha parte de faculdade, como educadora física, e aí a minha referência era São Paulo, era Paraná, que a gente buscou muito conhecimento lá, o Círculo Militar em Curitiba. E eu fui visitar algumas academias. Quando eu fui querer ampliar meu leque de oferta, eu fui a São Paulo para conhecer academias de natação, como é que funcionava, de que forma que era gerido aquilo ali, né? Hoje, inclusive, faço parte da União Nacional das Escolas de Natação, que é um pool de empresários da parte aquática a nível do Brasil. Então a gente se reúne todos os anos, tem um encontro onde a gente troca ideias, porque as necessidades são as mesmas, né? Sim. Só muda de endereço, né? Isso para o empreendedor. Mas foi muito, muito importante para mim também essa participação na CIB Mulher. Porque em 1998, eu comecei a participar, já são 27 anos que eu estou na CIB Mulher. E são várias empresárias, segmentos diferenciados, não é como é núcleo da mulher empresária, né? Não é um segmento específico, mas é multissetorial. Então a gente se reúne, discute as nossas necessidades, busca pessoas que possam nos auxiliar nessa caminhada, para justamente sair dali sempre com alguma solução para o teu problema, né? Hoje RH, aquilo que a gente fala, meu Deus, é o cordão vital de uma empresa, né? Porque eu posso gerir meu emprego sozinha, mas se eu quero ampliar minha empresa, eu preciso ter bons colaboradores que amem o que fazem, né? E comprometidos. Eu tive grandes profissionais. O Joilson da Silva foi meu mestre, assim, era um decatleta aqui de Blumenau. Joilson da Silva, não sei se tu conhece. Não. Ele era de Curitiba e ele foi meu norte, assim, na parte de gestão da musculação especificamente. Então, a busca de conhecimento, essa troca de informações, esse convívio com outros setores fez crescer muito. Eu indico muito a Associação Comercial e Industrial de Blumenau, hoje faço parte do conselho, mas há 27 anos ali, né? Um aprendizado ímpar. Eu acho que essa troca, vivenciando com grandes empresários também da nossa cidade, a gente se espelha muito, né? Eu acho que temos que olhar para o que está dando certo e tentar aplicar. Não importa o tamanho, né? Se é um grãozinho de areia ou se é empresas gigantes que empregam 10 mil, 5 mil, 3 mil funcionários, né? Então, eu acho que esse convívio foi muito importante. Essa busca constante por aprimoramento naquilo que a gente faz, essa troca de ideias é bem gratificante. Eu recomendo para todas. E no âmbito do núcleo na CIB, praticar o associativismo, né? Que é uma ajudando a outra, trocando experiências, discutindo os problemas, né? Com certeza. E nós temos um núcleo de academias aqui em Blumenau também, que faz parte do grupo da CIB. E hoje são vários núcleos, você tem núcleos bem específicos e tem o que é multissetorial, que é o nosso caso, né? E eu acho assim, é muito rico essa troca quando você é multissetorial. Tem um específico, que era o caso das academias, mas esse multissetorial também é muito rico. Acho mais interessante. É muito rico porque você tem várias experiências, né? Claudete, a gente sabe que hoje no Brasil, mais ou menos 85% das empresas são de ordem familiar. Ou seja, são empresas familiares. Isso é muito interessante, né? Porque isso mostra toda a veia empreendedora, né, do brasileiro e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um desafio quando a gente fala de gestão, né? Você fazer gestão, de repente, tendo dentro da organização, às vezes o marido, a esposa, os filhos, daqui um pouco os genros, as noras, netos e assim sucessivamente. Vai aumentando o problema. Vai aumentando o problema, visões diferentes, né, conflitos, né? E às vezes, quando não tem uma gestão, independente da empresa ser familiar, se ela tem uma gestão profissional, a gente não tem tantos problemas. Mas em algumas empresas familiares, né, o conflito começa dentro da empresa e ele vai para a mesa do café, ela vai para a mesa do almoço, para a mesa do jantar. Como é que foi essa trajetória ao longo de todos esses anos com a Long Life? Ela desde o início se posicionou como uma empresa familiar ou não? A empresa da Claudete e ponto. Os meus filhos podem até trabalhar aqui, as minhas filhas no caso, mas aí elas são funcionárias, não são minhas filhas. Como é que você usou esse modelo de gestão? Porque era uma tendência natural, né? Sim. Ô mãe, vamos lá e juntar todo mundo, né? Não, a gente teve sempre uma diferenciação muito grande. Legal. Né? Quem gera o negócio, qual é a minha contribuição dentro do setor, todas as
todas as minhas filhas já passaram, foram, a Cláudia, a mais velha, já foi professora de ginástica, a Débora foi professora de natação, a Ana que não foi muito, porque já era um outro tempo da empresa, né? Outra fase já. Outra fase da empresa, mas trabalhou na recepção, teve essa vivência administrativa, todas elas passaram pelos setores, né? Mas cada uma sabia do seu papel ali dentro. Legal, isso é bem importante. Né? Nunca houve uma interferência. Às vezes havia aquela que acha, né? Nossa, dá para ser um pouquinho família, mãe, e não ser só empresária, né? Porque como o nosso horário é muito longo, né? Das 6:30 da manhã às 10 da noite. Então, era café da manhã, era almoço, era janta, né? Então, tudo era voltado e focado. Mas eu tinha, na época, assim, eram 5 dias de trabalho, sábado e domingo era essencialmente a minha família. Então a gente teve muito essa divisão, né? Hoje eu até trabalho no sábado de manhã. E hoje é o meu melhor dia da parte aquática, é o melhor dia da semana. Porque os pais têm disponibilidade. Sim. Você vê como vai mudando, né, a situação. Hábitos, né? Hábitos. E aí o pai pode levar o seu filhinho. Hoje tem muita aula de natação para bebês. Então o pai pode entrar na água. Isso é um momento maravilhoso, mágico, né? Mas esse respeito por posicionamentos foi sempre muito respeitado, né? Então a Claudete administrava, era o negócio dela, ela cuidava de todos os setores e todo mundo tinha participação. Hoje meu grande parceiro, meu marido, foi fundamental, né? Que me dava suporte, tanto familiar para as filhas e administrativamente quando eu tinha que viajar, tinha que fazer cursos, né? Então, fundamental. E em 92 ele já veio para a empresa, então ele também veio para a parte administrativa. Hoje a parte financeira é dele, né? A minha é mais de pessoal, de RH, então a gente divide muitas tarefas, né? Cada um faz o seu papel dentro da empresa, e isso é muito importante. Porque existe o respeito, sabendo que cada um tem a sua função, né? E o seu papel principal dentro da empresa. Então, cada um cuida de um setor. E eu acho que quando existe esse respeito, são menos as crises. Sim, né? Sem dúvida. E à medida que as minhas filhas também foram crescendo, fazendo faculdade, já foram direcionadas. Aí, foram montando seus negócios? Seus negócios. Daí a Cláudia abriu a clínica de fisioterapia, depois veio a Ana também, que veio como fisioterapeuta. E a Débora veio também já construindo, ela iniciou um trabalho de corrida dentro da empresa. E à medida que vai crescendo, à medida que vai tomando os novos rumos, cada uma foi se adequando, né, às suas funções. Hoje, se eu disser, vocês querem a empresa? Ninguém quer. Então, assim, já tem a sua empresa, já tem a sua... Já tem seu sonho, né? Já tem seu outro projeto. E é tudo formatado de forma diferente e adequada para a situação atual, né? Então, eu acho que é importante se dar essa liberdade também de eles buscarem os rumos deles, né? De cada um buscar naquilo que é feliz. Eu acho que é muito importante. Hoje, por exemplo, se me dissesse, você voltaria para a academia, criaria de novo, eu criaria, porque é uma coisa que me deu muito prazer, me realizou pessoalmente, né? Eu consegui construir. E assim, toda a construção, existe uma construção cronológica, sabe? Então ela foi evoluindo. Você vê que em 87 a gente abriu a academia, em 92 abrimos a primeira unidade aquática, em 95 abrimos a segunda unidade aquática, em 97, desculpa. Depois abri o estúdio de pilates, depois abri a quadra de tênis. Então ela foi sendo construída a cada etapa, né? Então, um dos grandes problemas do pequeno empreendedor, né, quando ele inicia, às vezes ele não tem demanda financeira para ir implementando. Então, até estava conversando com o meu chofer, que um dia o Sebrae me perguntou, escuta, teve algum momento que tu pensasse em desistir ou que deu coisa errada? Eu disse, não. Por quê? Tudo foi muito planejado. E cada degrau conquistado foi muito planejado, pensado, né, e idealizado. Não foi aquele passo longo sem ter uma sustentação para ele? Não. Então eu tive muita sorte, né, por ter uma equipe muito eficaz. Eu acho que uma empresa, a equipe é o reflexo da tua empresa, né, e você automaticamente contrata aquelas pessoas que têm mais ou menos o teu perfil, né? É uma tendência. É uma tendência. É claro que a gente tem que buscar as nossas deficiências, buscar no outro o complemento das nossas deficiências, né? E dona Claudete, fala um pouquinho, comentou ali sobre essa questão do futuro da academia, né, da Long Life.
A perenidade do negócio ou a sucessão do negócio? Fala um pouquinho sobre essa questão pra gente. Sucessão, eu disse que já está meio Sim. perigoso. Tem que ser como executivo, né? Exatamente. Então, profissionalizar o futuro. Vai ter que ser com o executivo. Eu tenho uma pessoa que é meu braço direito e braço esquerdo, que falo para ela que já está há 18 anos comigo. Então, assim, a gente tem uma conversão de ideias muito boas, né? E eu acho que a gente tem que buscar esses suportes, esses apoios, até porque eu preciso me permitir algumas coisas também, né? Hoje eu estou me permitindo fazer coisas que eu abri mão na minha, assim, mais juventude, vamos dizer assim, né? No início do negócio, né? Exatamente. Então, o foco principal sempre foi a empresa, né? Muitas vezes, e vocês são sabedores, conhecedores de quantas oscilações teve o nosso mercado, né? Nossa, sim. Por quantas mudanças econômicas a gente passou. Quando eu abri em 87, tinha um plano lá que todo mundo comprava tudo, e quando foi para a pessoa me entregar os meus equipamentos, ele não tinha tinta no mercado para pintar os equipamentos. Então você vê quanto, né? Quando eu construí a minha casa em 79, o saco de cimento de manhã era um preço, à noite era outro preço. Sim. Então uma inflação galopante, né? A hiperinflação que o Brasil já passou. Hiperinflação, exatamente. Então assim, a sucessão, hoje eu já estou delegando muito mais, né? Eu ainda sou bombril, assim, aquele mil utilidades, né? Faltou um profissional, como eu atuei nas 4 vertentes maiores da empresa, né? Que era natação, hidroginástica, musculação e ginástica. Hoje a ginástica não dou mais aula, mas a natação e a hidro ainda dou aula. E adoro, amo, poderia voltar, mas eu não quero mais me prender, né? Porque eu tenho que me permitir algumas coisas. A idade vai andando, né? Então, hoje eu me permito viajar. Eu amo viajar, adoro viajar. Eu acho que é uma oportunidade de você conhecer, ter outros olhares, né? Enxergar o mundo de forma diferenciada, buscar conhecimento, convívio. Nossa, hoje eu conheço 26 países. Então, assim, eu me permito isso, que é um presente, né? Sim. Me presentear com algumas coisas que eu gosto. Uma recompensa merecida, né? Eu acho que a gente precisa, eu acho que na vida a gente sempre tem que se presentear. Em toda a nossa trajetória, minha e do meu marido, a gente sempre se presenteou com essas coisas que nos fazem bem, né? E viajar é uma das coisas. Eu comecei conhecendo o Brasil, depois a América do Sul, depois a Europa, depois o Oriente, depois a Arábia, né? Então eu acho que a gente... continente africano ultimamente, agora eu vou para os países nórdicos, que eu quero conhecer, que é lá no topo, mas a gente não pode esquecer da gente. Por mais desenvolvimento, por mais empreendedorismo que você seja, você tem que reservar para você, para a tua família, né? Porque a nossa família é nosso esteio, é a base de tudo, né? É isso que nos dá coragem, energia, determinação, resiliência para que a gente busque cada vez mais, né? E não pode parar, acho que não dá para parar no tempo. Quem quer ser empreendedor sabe que vai abrir mão de muitas coisas, mas ao mesmo tempo, se você está realizando aquilo que te dá prazer pessoal, é gratificante. Uma coisa bem importante e que a gente volta e meia trabalha aqui no podcast Novo Hunter é tentar entender o estilo de liderança do executivo e da executiva que vem aqui conversar com a gente. Como é que é a Claudete na condição de líder, né? Qual é o estilo, como é que você trabalha, porque certamente você trabalha com muitas pessoas, né? Que deve ter, eu não sei como é que funciona a rotatividade hoje dentro de uma empresa de atividade física, de uma academia, mas existem alguns segmentos que a rotatividade é um pouco maior, né? Você falou que tem funcionário de 18 anos, um pouco mais, mas como é que trabalha isso tudo, como é que é o estilo de liderança? Olha, como eu falei, eu tive nesses 37 anos grandes profissionais. Tanto é que muitos deles abriram seus próprios negócios, Sim. né? E serviu de inspiração e que abriram seus próprios negócios. Hoje eu vejo com preocupação a rotatividade, porque o mercado expandiu muito. Então não porque as pessoas também estão buscando o seu próprio negócio, né? O flerte com ser personal, por exemplo, né?
cara que se formou, tem 6 meses trabalhando na academia, na Long Life com a Claudete, de repente ele já vê a possibilidade de ser personal. Ele está sediando, às vezes, o aluno da Claudete dentro da academia dela para criar um negócio dele. E hoje também, assim, ó, as próprias academias possibilitam ele fazer o seu personal ali dentro. Sim, né? Então, às vezes eu fico com um profissional meio período e meio período ele trabalha como personal. É uma estratégia interessante. É uma estratégia. Olha, teve assim períodos nesses 37 anos que é muito engraçado, muito estranho, porque às vezes a rotatividade maior está no período, na pessoa que é responsável pela limpeza, às vezes é na recepção e às vezes é no profissional. Então, são várias pessoas envolvidas nesse processo, né? Porque eu sou muito exigente comigo. Certo. E exigente com aquilo que eu presto de serviço. Eu acho que a entrega tem que ser compatível com aquilo que você se propôs, né? Perfeito. Eu acho que quando a pessoa não foca na qualidade, nessa preocupação em ofertar a qualidade para o teu cliente, para o teu usuário, já é um caminho para não ser bem sucedido, né? Então, eu sempre fui muito exigente comigo, virginiana, né? Então, Sim. eu sou do dia 19. 6. Então, muito exigente, porque às vezes até eu sufoco demais a minha equipe, porque eu quero atenção, eu vou num lugar, eu quero ser bem atendida, né? Eu quero atenção, eu acho que eu estou pagando, partimos já desse princípio, né? Tá certo. E não se adapta com o meu estilo de trabalho, infelizmente a gente tem que trocar. Mas quem está comigo sabe da minha necessidade de oferecer um trabalho de qualidade, comprometimento com a qualidade, comprometimento com aquilo que a gente tem como propósito de empresa, né? E o que é minha função de como ofertar esse serviço. Então, existe, como o mercado está todo assim, né? Eu vejo assim algumas dificuldades nessa nova geração, né? Porque eles também não são muito de se fidelizar, né? Determinadas coisas. Ou você encontra, mas aquela geração ali até os 40 anos ainda criavam raízes. O vínculo, né? Com a marca, com a empresa. Com a empresa. Hoje está mais fluido a coisa, sabe? Não deu certo, tá bom, tchau, amanhã eu já estou em outro lugar. E a necessidade do mercado faz isso, né? Mas é muito bom quando eu sempre digo para minha equipe, né? Cria a sua história, cria a sua raiz, plante, né? Deixa enraizar isso, porque você vai ser a referência, aquilo que você falou no início, né? Eu vou lá na musculação fazer aula com o professor. Sim. X, né? Exato. Porque criou um laço entre o profissional e a empresa, né? Hoje eu tenho alunos que estão há 32 anos, 30 anos. Sandra Gili, você é uma das que está ali desde o início, né? Nossa, que legal. Então eu tenho a número 1 da empresa, sabe? Caramba! Foi o Antônio Cucci, depois teve a Mordos, que também foi uma minha aluna número 1 da natação, Ana Paula. Então é muito bom quando a gente vê também, nesses 37 anos, os pais, os filhos e os netos. Isso é bem legal. Uma terceira geração já fazendo atividade, sabe? Claudete, eu fui tua aluna, não sei o que, sabe? Claro que fica muito mais fácil eles lembrarem de mim do que eu deles, né? Com certeza. Mas é muito gratificante tu ver essa sequência, essa passagem de gerações, sabe? Muito bacana. E a passagem de gerações também nos colaboradores, né? Fala um pouquinho pra gente do perfil do colaborador que a senhora gosta de ter por perto, né? A gente gosta de falar que é o novo Hunter, né? Esse novo profissional aí com essas novas demandas. Fala dentro do escopo da Academia Long Life e da sua visão, qual que é o perfil desse profissional que faz sentido ter por perto. Olha, para mim eu acho que o profissional ele tem que estar comprometido com aquilo pelo qual ele foi contratado, né? Tem que amar o que faz e tem que estar comprometido. Não é mais a minha praia, beleza, tchau, benção, né? Vai embora, procura outra coisa. Eu acho que a gente tem que buscar realizar aquilo que dá prazer, né? E quando a pessoa trabalha naquilo que ama, nossa, acho que as coisas fluem com mais naturalidade, né? E comprometimento com aquilo que você abraçou, né? Eu acho que a gente tem um propósito, esse propósito tem que ser respeitado. Eu gosto de pessoas que se comprometem com aquilo que faz, né? Como eu também sou exigente comigo, eu exijo da minha equipe.
E a gente só constrói realmente uma história de sucesso quando existe o envolvimento de todos, né? Sim. A gente é uma parte de uma engrenagem. E cada vez que quebra um dentinho, a coisa vai, né, se comprometendo. Então, cabe ao gestor saber o momento certo de contratar e o momento certo de mudar, né? Sim, de perfeito. mudar. Porque se ele não está conversando ou convergindo as ideias, não vale a pena você mantê-lo dentro da empresa se aquilo não é mais o que significa para ele, né? Então, é muito importante esse olhar, né, crítico, né, de quem está fazendo parte da tua equipe, se ele está tendo a mesma visão, se está olhando para a mesma direção, se tem o mesmo propósito, se está comprometido, isso é É fundamental. o alinhamento de propósitos, né? Segmento de saúde, né, no segmento de atividade física, acho que uma coisa muito importante é conseguir encontrar pessoas que gostem de gente, né? De gente. Pessoas que gostem de pessoas, porque é inevitável, né? O cotidiano de quem trabalha numa academia ou num centro de atividade física é convívio com pessoas o tempo inteiro. E se a gente erra, né, no processo de captação dessa mão de obra e vem alguém que não gosta de pessoas, você tem um problema, né? Por mais competente que seja. Muito sério. Sério, né? É um negócio para ficar bem atento, né? Cada vez mais a gente busca em todos os segmentos, não só no segmento, pessoas que gostem de pessoas, né? Porque cada vez mais, né, o fone, as pessoas não estão gostando tanto de pessoas. Sim. É uma pena. Eu acho que, mas vai voltar. Eu acho que nós já passamos por várias ondas, né? Muitas ondas, que era uma coisa fixa, depois mudou tudo, né? E eu falo sempre à minha equipe, ó, na musculação que você tem um pouco mais de flexibilidade. A aula coletiva é um pouquinho diferente, Sim, né? sim. Da aula individualizada, dentro do propósito dele, dos objetivos dele, né? Um período de permanência em torno de 1 hora e meia, dependendo do objetivo do cliente, né? Se você está atendendo 10 pessoas e essa pessoa entrou ali e vai ficar 1 hora com você vai ter 6 minutos para essa pessoa, né? Verdade. Então, dê qualidade de informação. As banalidades, as futilidades, você conversa depois, mas Perfeito. por que tu estás aqui? Onde é que nós vamos chegar? De que forma que a gente vai trabalhar para chegar lá, né? Então, o cuidado de não ser uma coisa altamente personalizada para o João e para o Antônio não, né? Tem equilíbrio, né? Equilíbrio, então, porque ali são vários olhinhos te olhando, né? E te cobrando uma assistência, né? Tem pessoas que você tem um pouquinho mais de facilidade de conversar, tem outras que nem tanto, né? Que não te dão abertura. E essa coisa que eu te falei, que hoje me incomoda o fato da pessoa entrar muda e sair calada, né? Porque você não consegue entender, né, a necessidade dela. E eu, esses tempos atrás, eu falei, me dá 1 minuto de atenção, por favor. Sabe? Eu fui lá e pedi permissão para conversar com a pessoa. E aí tem, assim, alguma conversa que flui, né? Tem muitos, meu Deus, a gente tem muitas amizades em função dessa conversa, né, com os clientes. Mas tem outros que são bem restritivos, né? Mas eu acho que cabe ao profissional, a quem recebe, né? Se tu está na minha casa, trazer aquele ambiente mais confortável, que permita isso, né? Porque às vezes até no próprio dia a dia ele não tem essa flexibilidade, né? Uma pessoa que é extremamente do burocrático senta ali, executa e não fala com mais ninguém, né? E às vezes as pessoas usam o fone meio com uma proteção do ambiente por timidez ou por ainda não estar aclimatada. por timidez. E aí se percebe um ambiente, pode ser até positivo num primeiro momento, porque é uma forma da pessoa começar no hábito. Sim. Mas depois de um tempo, se ela sente que o ambiente é receptivo e tem essa troca, ela pode, né, se abrir para esse mundo, né? É verdade. E hoje, por exemplo, nós temos alguns grupos, né, lá da academia, que formam aqueles grupos de sair para tomar cafezinho, de jantar, de fazer um programa diferente, de fazer um café da manhã na academia, sabe? Não, dia tal, o aniversário do mês, a gente vai reunir e vai fazer um cafezinho aqui. Então, existe já esses núcleozinhos, esses nichozinhos que vão se criando, sabe? O ser humano vive no mundo real, né? A gente isso faz toda a diferença, né, nas relações, né? É verdade. E é isso que faz, muitas vezes, o indivíduo querer voltar, né? E muitas pessoas buscam uma atividade física por razões distintas. Desde querer melhorar a saúde, querer melhorar a forma física para poder se incluir melhor dentro do ambiente, performar um pouco melhor, vender uma imagem mais saudável,
ou às vezes até para sair de uma depressão, Sim. para buscar, né, uma companhia porque está sozinho, abandonado. Então, ter todas essas soluções sem forçar a barra, né? Sim. Eu acho que esse time é muito importante do profissional que atende esse aluno, né? Ou aluna, de entender que assim, ó, por enquanto ele está com fone, vamos deixar ele com fone até o momento da gente ver. Desde que quem está sendo atendido, o aluno, esteja se sentindo muito bem dentro da Long Life, tá tudo certo, né? Tudo certo. O grande desafio é eu não me aproximar um pouco mais, dando um espaço para ele porque ele está com fone ou porque eu acho que ele não gosta de conversar, quando na realidade só era tímido. E adoraria que você desse atenção para ele. Com certeza. Eu sempre digo para a minha equipe, assim, tem que partir de mim. É isso aí. Né? Se tu esperar que ele venha até você, vai ter um caminho mais longo, né? Mas podemos conversar um pouquinho? Eu vejo que tu vem aqui com tanta frequência, né? Faz tão seriamente. É uma dança, né? É cortejar, né? É cortejar. E a gente descobre valores maravilhosos, assim, histórias lindas, sabe? E é tão bom, gratificante isso, porque você tem que permitir, dar essa flexibilidade para o cliente. Aquilo que você fala, às vezes você chega ali, para mim, a minha leitura é timidez. Sim. Tá? Não me aborde, é uma proteção, uma proteção ao outro, né? Mas se você tem conversa, tem coisa para incrementar e acrescentar, ele vai te dar essa liberdade, né? Procure falar, que eu falei, a média de permanência é 1h e 20, né? Quem quer para perda de peso tem que fazer mais trabalho aeróbico, mas esses 6 minutos dê com qualidade, né? Foque em alguma coisa, uma informação que venha agregar para ele. Que bom, João, como é que está o teu sono? Melhorou? Né? Tua disposição, o teu... Sim, é isso aí. Né? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Esse é o nosso papel como educador físico, né? Nós somos educadores físicos. E essa relação do cliente com qualidade, né? E esse alinhamento, aí trazendo de volta ali todo esse alinhamento da empresa com o teu colaborador que está prestando serviço lá dentro, que tem que ter esse alinhamento de propósito para entregar o serviço de qualidade. O Steve Jobs tem uma observação muito interessante, que é de investir na pessoa ao longo do tempo, mesmo com os percalços, desde que haja esse alinhamento de propósito, né? Sim. Você tem essa construção ao longo do tempo. E o exemplo de ter colaboradores que estão há muito tempo na empresa demonstra isso, né? Sim. É que se encontrou, né? É a profissão que gosta, e eu acho que você cria esse ambiente também, né? A gente sempre chama de família long life. A gente fala da família, porque a nossa família, a segunda, vamos dizer, a família importante é aquela que você constrói, pessoalmente, mas o teu trabalho é uma família, e você tem que criar esse elo, né? De respeito, de congraçamento, de entrosamento. Às vezes, assim, eu evito de fazer muitas reuniões para não penalizá-los, mas eu vou conversar diretamente com o fulano. Fulano, acho que precisa melhorar nisso, né? Eu acho que a gente precisa dar uma atenção especial, né, nesse ponto. E eu acho que o feedback direcionado ele é mais eficaz do que muitas vezes o coletivo, né? Precisa-se do coletivo, né? Mas o individualizado ele é bem eficaz. Fala bem no geral e o comentário no específico. Precisa. Beleza. Bom, Claudete, super obrigado. Foi uma conversa muito agradável e iluminadora sobre, né, toda a tua trajetória pioneira na área de atividades físicas, na construção da Long Life, vendo toda a trajetória lá, desde o comecinho, essa mudança do mercado, a construção de valor para as pessoas, para entregar um serviço de alta qualidade para os clientes, né? É muito bom ver isso, né? Você como empresária, mulher empresária, mas, né, empresária, praticando essa entrega de valor para a comunidade e para a sociedade. Obrigado. Que bom. E queria só citar uma coisa, que foi citado aqui várias vezes no chofer. Nós tivemos, tá o Leonardo aqui da 90 FM, que a 90 FM, junto com a Audi Brightcoff, fez uma ação hoje com a dona Claudete, né, trazendo ela aqui, né, de uma forma muito Olha simpática. Que luxo, né? Que luxo! Eles estão estreando um serviço adicional da FM 90. Obrigada, Melissa, obrigada, FM 90. Parabéns a vocês por esse trabalho, que eu acho que descobre-se muitos talentos, né? Se conhece muita história de Blumenau, com muitos empreendedores. Como eu falei, a minha empresa é pequenininha em relação a tantas outras maravilhosas que a gente tem aqui.
E poder falar da nossa empresa, poder falar daquilo que a gente dedica uma vida, né? Sim. São 37 anos, minhas filhas cresceram todo nesse ambiente, né? E me sinto uma mulher realizada sabendo que as minhas filhas também são grandes empreendedoras. E eu acho que essa sementinha foi plantada e foi cultivada, né? E se transformou em frutos. Eu queria também entregar a vocês, e eu até vou ler uma frasezinha aqui que é da dona Adelina. A dona Adelina, que é um ícone, né? Foi um ícone da Rez de Souza. E ela fez o prefácio desse nosso livro. Mas no finalzinho dele diz assim, né? Minha receita para todos, como empreendedora, né? Querem ter uma vida longa e bem-sucedida? Trabalhem, trabalhem, trabalhem. Legal. Né? Então eu queria entregar a vocês dois, não sei como é que vocês vão dividir isso. Deixa aqui no aceno do Hunter. Mas tem muitas histórias bem-sucedidas aqui. É um apanhado de várias empresárias, né? E cada uma com a sua história, e todas as histórias muito ricas, muito traçando todo o caminho de todo empreendedor que a gente sabe como é que é, né? Ninguém nasce grande. Sim. Né? Até um dia eu conversei com uma pessoa que ela disse assim: Claudete, eu fiz o processo inverso de você. Você foi crescendo gradualmente. E eu comecei grande. Só que eu não estava preparado. Meu segmento era de alimentação e parti para a academia. E não foi bem sucedido. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar conhecimento, ninguém nasce sabendo. E até eu estava conversando, falando sobre... Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, porque eu tinha curiosidade em saber por que um país que foi devastado em 1945 se tornou uma grande potência. E a base de tudo é a educação. Descobrir os valores, direcionar para as coisas certas. Eu tenho aptidão para o estudo, vai para o estudo. Eu tenho aptidão para as artes e ofícios, vou para artes e ofícios. Eu posso ser um bom cabeleireiro, um bom maquiador, um bom carpinteiro, um bom pedreiro, né? Eu acho que eu tenho que me aperfeiçoar naquilo que eu tenho aptidão para ser. Então, eu acho que a educação é a nossa base. A gente está caminhando a passos largos para buscar essa escolaridade de período integral, né? Principalmente os primeiros 8 anos, né, da fase de estudo. E assim a gente vai ter uma sociedade mais adequada, correta. Eu sempre disse que um dia eu queria ver todos MEI. Quando eu sou empreendedor individual, né, microempreendedor individual, eu vou saber a importância de ser um bom colaborador também. Né? Porque nem todo mundo nasceu para ser dono de alguma coisa. Perfeito. Né? Não tem aptidão para gerir isso. Mas eu acho que um bom colaborador é muito importante. Então eu tenho que enxergar a empresa como minha e agir como tal. Né? E o MEI deu essa oportunidade, o prestador de serviço. Né? Então você vê que a pessoa pode buscar ser um empreendedor individual, né? Como pode expandir os seus negócios. E se aprende sempre, então tem que estar enxergando a direção das coisas. Legal, obrigado Claudete mais uma vez, obrigado pelo livro, obrigado pela oportunidade. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar esse episódio fantástico. Fica aqui o registro, né, da importância da educação no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento de uma sociedade, no desenvolvimento de uma cultura. Isso faz toda a diferença. Países que evoluem têm educação sólida e forte. E o que a Claudete acabou de falar vai nessa direção. Outra coisa bem importante, parafraseando a dona Adelina Rez de Souza, trabalhe, trabalhe e trabalhe. Acredito muito nisso também, acho que faz toda a diferença nesse sentido. Então a gente acabou de acompanhar aqui um episódio fantástico com uma empreendedora diferenciada da nossa região, que foi extremamente pioneira, né, de abrir um segmento que outrora era pouco conhecido, em 1987, e venceu ao longo desses anos todos, né, podendo construir uma empresa sólida, bem consistente, e agora passa e continua passando pelos desafios de negócio como todos nós passamos. Isso é o mais importante, né? Ninguém nasce sabendo, ou ninguém tem uma receita exata e correta para algum negócio dar certo. O mais importante é você estar atento aos movimentos e ser rápido na hora de corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. Valeu? Continua acompanhando o podcast Novo Hunter. Forte abraço. Obrigada. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Patrocínio especial Ártico. Apoio Link Comercial.
Casa Design, Spirit Energia, Equal e Prodaux.